Quando Deus te escolhe, três coisas acontecem. Você sabe me dizer quais são essas três coisas? Ou melhor dizendo, você quer saber quais são essas três coisas? Eu quero te chamar a atenção. Você é um escolhido, você já teve promessa do Senhor na sua vida? Alguém já foi usado para falar com você que você tinha propósito do Senhor? Então, três coisas vão acontecer ou já aconteceram com você. Primeira das coisas que acontecem com quem Deus chama. Lembre-se disso. Você tem chamado. Você foi escolhido. Ide e pregai o evangelho. A primeira das coisas são provas. Você vai passar por provas. Ser escolhido não significa, irmão, que a vida será fácil. Deus está formando o seu caráter. Então você vai ser forjado. Você vai ser tratado. Seu caráter vai sair para fora, tá? Um exemplo muito claro de uma forja ou de um tratamento de Deus é quando Jó perde tudo, mas ele nunca perdeu algo, ele nunca perdeu a fé dele no Senhor. Ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a sua fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé de acreditar que você é capaz e que Deus vai te capacitar. Você é capaz no Senhor de vencer. Deus o restaurou, ele restaurou Jó, ele o abençoou abundantemente mais. Se hoje você atravessa provas, que não é um abandono, o Senhor não está te abandonando, jamais. É uma formação de caráter, Deus quer te formar. Então, irmãos, quando você está passando prova, dê glória. Sabe, Deus ele tá me fazendo enxergar que as provas é uma forma da gente glorificá-lo, porque quando tá tudo bem é fácil glorificar, mas em meio às provas, em meio às lutas, a gente aprende a glorificar o Senhor. Então, se você é escolhido, se você é escolhida no Senhor e você tá passando provas, é uma das características que Deus te escolheu, tá bom? Só para deixar bem claro para você que Jesus ele te ama. E ele vai te forjar. Irmãos, nós precisamos começar a entender que o tempo de Deus, ele não é o mesmo que o nosso tempo. É difícil de compreender isso? É muito difícil. É muito difícil você entender que Davi foi ungido a rei e Davi passou 40 anos sendo perseguido por Saul, para depois de 40 anos ele assumir o trono. Será que Deus perdeu o controle nessa situação? Saul reinou por 40 anos destronado. Deus já não aprovava Saul. Deus desaprovou, e a Bíblia nos diz também que tinha um demônio que usava Saul, um espírito maligno. Então, que rei que governa um povo de Deus e é um rei amaldiçoado que Deus já destronou e demora 40 anos para o rei que Deus escolheu e ungiu, que é o homem segundo o coração de Deus, assumir o trono? Sabe o que é isso, irmãos? Deus estava formando Davi, estava construindo Davi, até Davi estar na medida que Deus queria que ele estivesse para ele assumir o trono. E mesmo assim as tentações, as provas, o orgulho, a soberba de Davi o fez pecar, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Bom, isso não vem ao caso. Voltando às três características que acontece com quem é escolhido, a segunda delas é uma característica muito importante. Sabe qual é essa característica, meu irmão? É a transformação. Deus vai te transformar. Deus te escolhe, tá? Para te mudar, para te moldar, transformar a sua fraqueza, o que você acha que é fraqueza sua, em força. Lembra da história de Gideão? Gideão se achava fraco, mas o anjo já sabia que ele era forte. Vai nessa tua força. E Gideão reclamou, murmurou, falou: que minha força? Eu tô aqui passando necessidade, sendo atacado. Mas Deus vai transformar essa força de Gideão, essa fraqueza de Gideão, em força. E Gideão vence com os 300, né? Outro exemplo claro é Pedro. Pedro negou o Senhor. Andava com Jesus e negou o Senhor. Mas o Senhor não o abandonou. O Senhor o ministrou, o perdoou. Pedro teve coragem de se arrepender, Jesus o restaurou e confiou nele de novo. Que incrível é o nosso mestre. Deus pode transformar a sua história, ele pode mudar a sua história. Então nunca deixa as pessoas, o diabo, o demônio, dizer que você é incapaz, que você não é uma boa pessoa, que você não é digno da presença de Deus. O diabo usa muito isso. Isso nós repreendemos a sua vida agora no nome de Jesus, tá? A palavra de Deus, ela é atemporal. Não é à toa que esse canal se chama Bíblia Temporal. A palavra de Deus é atemporal, ela serve para qualquer tempo da tua vida. Então entenda a transformação que vai acontecer. Daqui a alguns anos, alguns dias, você não vai se reconhecer, porque seu caráter vai ser transformado, sua força vai ser edificada, a sua fraqueza vai ser transformada em força, amém? Terceira e última característica de pessoas que Deus escolhe, né? Se você é escolhido por Deus, você vai sentir isso, vai receber uma vitória. Mas não é aquela vitória
vitória que a teologia da prosperidade prega, não, irmãos, que você vai mudar de carro, vai ter uma chave na tua mão, não. A vitória em Cristo, a vitória no Senhor, a vitória contra a maldade, contra os principados e as potestades. Deus vai te guardar, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer com que você cresça espiritualmente, Deus vai moldar a tua casa, sabe? Os escolhidos do Senhor, eles não vivem sem batalhas, mas sempre vencem. Entenda, irmãos? É até um testemunho. Eu trabalhei numa empresa onde a injustiça reinava. Eu vou resumir bem rápido. A injustiça e a tirania era igual trabalhar para Faraó. Reinavam ali. E a minha oração, junto com um amigo meu cristão naquele lugar, fez com que Deus tirasse todas as pessoas malignas dali, os tiranos. Então, se hoje você se encontra em um cenário, e Deus me ministrou muito sobre cenário, se você encontra em um cenário desigual, em um cenário injusto, e você tem que conviver com aquilo todo dia, cristão, abra a tua boca, ore, peça discernimento, peça para que o Senhor coloque as mãos dele naquele negócio. Às vezes é para você orar, irmãos, depois que eu saí daquela empresa, eu saí para ser honrado. Eu saí para entrar num lugar onde eu fui honrado. Deus mudou todo aquele cenário. Meu colega me manda mensagens até hoje, me fala: irmão, o que Deus está fazendo nesse lugar? Deus tirou pessoas daqui. E teve pessoas que eu tive a oportunidade de ver sair de lá. Pilantras, tiranos, ladrões, desonestos. Sabe, Deus agiu e continua agindo. Em todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés, se você orar e entregar ao Senhor, Ele vai cumprir a vontade do teu coração, segundo a vontade dEle. Amém? Deus, ele permitiu que Davi fosse perseguido, mas nunca deixou de confiar. Davi nunca deixou de confiar no Senhor. E o Senhor o fez ganhar grandes batalhas. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Davi e o levantou, mesmo depois do tempo. Eu e você também venceremos. Nós venceremos, irmãos. Porque Deus está conosco, Deus está com você nessa batalha. Deus não te abandonou, Ele está contigo. Ele vai fazer você vencer. Por mais difícil que seja, tá? Você precisa crer, ter fé no Senhor. Ser escolhido por Deus, meus irmãos, é um privilégio, tá? Um privilégio para mim e para você. É uma responsabilidade linda no Senhor. Muito bom saber que Deus te escolheu, que o Pai te escolheu, que o Pai quis, viu graça em você. E Ele quer te usar, Ele quer usar a sua voz, Ele quer usar os teus olhos, a tua palavra, a tua boca, Ele quer usar. Ele quer ministrar pessoas através da sua vida. Que lindo isso. Não desvalorize isso, irmão, no cenário de hoje. Não encare servir ao Senhor como obrigação. Não encare servir a Deus como um fardo, sabe? Quando Deus te chama, Ele te forma, Ele te dá sustento, Ele te transforma, Ele te guia e Ele te dá vitória. Em nome de Jesus, Ele te dá vitória, irmãos. Agora eu quero só terminar finalizando com um versículo, tá? Que está lá em Mateus 22:14. E o versículo de Mateus 22:14, somente o 14, diz o seguinte: muitos são chamados e poucos escolhidos. Ser escolhido por Deus, meu irmão, olha, não é casualidade, não é por acaso, é parte de um plano maior, é parte do seu plano e é parte do seu amor por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Se essa mensagem tocou você, se você se considera escolhido, se você tem fé para crer, comenta aí. Comenta que foi uma bênção, compartilha para as pessoas que estão ali perdidas, que estão precisando de uma palavra. A internet, ela é um campo missionário, irmãos. Só que precisa ser pregado aqui nesse lugar o evangelho verdadeiro, não o evangelho falso, irmãos. Existem dois evangelhos, um verdadeiro e um falso. Um que é pregado pelos escolhidos, outro que é pregado pelos que acham que são escolhidos, pelos que se auto-escolhem. Então, abra a tua boca, compartilha aí, pega o seu dedinho, dê um like. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva nesse canal, porque vai abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Amém.